Vocês dois vieram do vôlei, nós dois medalhistas olímpicos. Olhando para o vôlei, né? Quais são as diferenças entre o vôlei masculino e o feminino? Assim, existe uma diferença na altura da rede, no jeito de jogar? Eu queria ouvir isso um pouco de vocês, porque existe um argumento que assim, o vôlei, por exemplo, não é um esporte que tem um contato físico imediato, como o futebol, como o basquete ou até mesmo lutas. No vôlei existe essa diferença? Sim, a rede feminina é 2,24 e a rede masculina é 2,43. E a velocidade é muito maior, mas nós estamos falando não apenas das questões físicas do esporte em si, né? A rede mais alta, por exemplo, mas nós precisamos discutir, e isso é inegável, as questões físicas humanas. A biologia humana você não tem como mudar, a genética humana você não muda, né? A genética você não muda. Então, existem alguns estudos aqui para a gente aplicar nesse debate, né? E aí é curioso que eu participei de uma sessão na Câmara em 2019, uma sessão pública exatamente para debater, né, algumas leis que poderiam ser discutidas sobre a proteção das mulheres no esporte, e o outro lado também estava lá. Foram 6 horas de discussão. A Tiffany Abreu estava lá, a jogadora trans que atua aí no Brasil. E durante 6 horas, o meu lado só ouviu inclusão, inclusão, porque os trans morrem, porque os trans isso. Olha, não é um debate sobre inclusão, é um debate sobre aptidão física no sentido biológico da coisa, sobre genética humana. E todos os dados que nós levamos lá, eu estava acompanhada do Dr. Marcelo Franklin, que é advogado especialista em doping, em dopagem da FIVB, né? Ele que sabe todas as taxas de hormônios e tudo. E durante 6 horas nós apresentamos dados assim que não foram contestados em nenhum momento, nenhum momento. E curioso que no final dessas 6 horas, ali na saída, uma pessoa do lado de lá, eu não vou citar o nome, claro, chegou para a gente, para o doutor Marcelo e para mim, e disse o seguinte: olha, parabéns, vocês me fizeram mudar de lado, porque eu não tinha a menor noção do que vocês trouxeram hoje aqui. Como, por exemplo, eu comecei a atuar na seleção brasileira infanto-juvenil aos 16 anos. Desde os 16 anos até 38, quando eu parei de jogar, eu fiz teste antidoping dentro e fora de competição. Eu cansei de receber a UADA na minha casa, aqui em Los Angeles, no Rio de Janeiro, em vários lugares, na Alemanha, na Noruega, em hotéis que a gente estava concentrada, sem aviso prévio, simplesmente para fazer um teste surpresa, um teste doping surpresa, para ver se eu havia usado alguma substância. E a testosterona no corpo da mulher, qualquer nanograma ali, né, de testosterona no corpo da mulher, perdão, faz uma diferença muito grande. Então, ou seja, aos 16 anos eu passei a ser policiada de maneira correta, porque nós queremos um esporte limpo, dentro e fora das competições. Aí a pergunta que fica é a seguinte: enquanto eu, com 16, 17, 18, 19, 20, toda a minha adolescência estava crescendo na minha maturidade biológica feminina, vamos pegar a Tiffany, por exemplo. O que a Tiffany, como o Rodrigo, o que estava acontecendo no corpo da Tiffany? Ela, como homem, naquela época, estava sendo bombardeado ali por testosterona, 16, 17, 18. Então, enquanto eu era policiada, eu e todas as mulheres, os homens continuavam, né, sendo favorecidos por todas as benesses da testosterona. Pulmões maiores, capacidade cardiorrespiratória
3, 4 vezes melhor que a nossa. O coração, né, é maior, exatamente por isso que tem essa capacidade cardiorrespiratória melhor. Centro de gravidade diferente, a fibra muscular é diferente, a estrutura óssea é diferente, e as mulheres, né, sendo ali policiadas. Então, quando chega aos 30 anos, eu passei os 16 aos 30 anos limpa, sem absolutamente nada, enquanto a Tiffany, ela usou da testosterona enquanto o Rodrigo durante 30 anos. O corpo já está totalmente formado. Como a Tiffany quer viver a vida dela, repito, é prerrogativa de foro pessoal e isso deve ser respeitado. É bem-vinda no esporte? Claro que é. Como técnica, como assistente, como psicóloga, como, enfim, mas como atleta, se a Tiffany ingressa na seleção brasileira, ela tira a vaga de uma menina que, assim como eu, desde os 16 anos, não pôde tomar testosterona, não pôde pingar um colírio no olho porque dava doping, não pôde usar um creme depilatório nas pernas. Olha, quando nós chegamos na seleção, sem me alongar muito, já me alongando, a gente não pode tomar uma aspirina sem perguntar para o médico o que a gente pode tomar. O Maurício pode falar também disso. Então, não é justo que uma menina fique de fora de uma seleção, ainda bem que a FIVB não autoriza atletas trans nas competições internacionais, assim como o Sebastian Coe, agora da Federação de Atletismo, também estabeleceu isso. Então, não é justo com uma menina que fique de fora da seleção, não é justo, porque nós somos policiadas desde os 16 anos de idade. É isso que explica, então, o caso da Tiffany, antes Rodrigo. O Rodrigo não foi um atleta de muita expressão, né, esportiva, não, digamos assim. Como a maioria dos casos, né, Diego? E quando ele migrou para a Liga Feminina, ele tornou-se o maior pontuador da Liga Feminina. Toda essa explicação da Ana que faz o atleta trans performar melhor, então, Maurício? O lance da Lia Thomas, né, por exemplo, da natação, que ela não tinha expressão também na natação e bateu todos os recordes de natação, né? Isso que a Ana falou é muito pertinente, né? O meu projeto de lei, ele proíbe em competições nacionais também, né? Como eles proíbem em internacional, o meu projeto de lei proíbe nacionalmente. E aqui a gente fala que a Constituição nossa defende que o esporte é para todos, e ele é para todos. Eu acho que o esporte muda, é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento de novas gerações, e não é usado no Brasil, não é explorado. É exatamente aí que eu quero atuar no meu mandato. Eu quero uma geração mais forte, então vai ser nas crianças que eu vou investir. Talvez isso não se torne algo no momento tão expressivo, mas no futuro eu vou colher bons frutos, tenho certeza disso. E no esporte, hoje em dia, no Brasil, principalmente no mundo, estava vindo essa onda aí de atletas trans, né? E muita gente não falava nada, e eu sempre me posicionei. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu sempre tive posicionamento, tanto político quanto sobre isso. Eu sempre fui muito criticado e odiado pela comunidade LGBTQIA+, por estar na seleção brasileira e me posicionar dessa forma. Ninguém faz isso. Eu acho que vocês, Diego, Arthur e Ana, sabem muito bem que poucas pessoas se posicionam, pessoas públicas, né, se posicionam pelo medo do cancelamento, aquilo que aconteceu comigo, e eu fui para cima, e hoje eu sou reconhecido no Brasil, mais até por ter defendido essa pauta, né, das crianças, do que ser campeão olímpico. Então, para vocês terem noção de como que o Brasil é um país conservador, que preza, né, pelas coisas tradicionais. Então, o meu projeto de lei, ele se trata muito bem disso e fala que também, se atletas e federações não cumprirem as normas regulamentárias do esporte, elas vão ter multa e exclusão conforme o regulamento. Então, uma coisa que eu espero que passe, né, espero que passe na Câmara dos Deputados, vai ajudar muitas mulheres e futuras atletas também, porque eu tenho certeza que pessoas que estão se preparando, atletas trans estão se preparando não só no voleibol, como em outros esportes também,
eles levam muita vantagem. É vantagem absurda. Por mais que tenha feito um tratamento de hormônio, não equivale às mulheres. A musculatura, assim como ela falou, a musculatura masculina ela é muito mais forte. O peitoral masculino ele é muito maior, a garganta é muito mais grossa. É muito mais vantagem para o atleta trans competir com as mulheres. Né? Assim como você falou do Rodrigo, hoje Tiffany, na época que ele jogava, ele era mediano, um atleta mediano, e hoje ele é um dos melhores do Brasil e do mundo. Né? A própria Lia Thomas, campeã mundial. Dá pena das mulheres quando eu vi aquela cena dali em cima do pódio, cheia de medalha, campeã mundial, e as outras mulheres com aquela cara de tristeza, mas sem poder falar nada. Então, se a gente, eu, Ana Paula, não se posicionar a favor das mulheres, em defesa delas, ninguém vai. Ninguém vai. A gente tem que explicar para as pessoas como que funcionam as coisas. E a própria atleta de MMA, que um atleta trans quase matou a mulher, né? Outro exemplo de como que funciona. É muita desigualdade. Então nós temos que frear essa onda, né, que está vindo aí, assim como nos Estados Unidos está sendo feito, comunidades LGBT indo contra esse tipo de coisa, no Brasil também tem que se tornar lei.